Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET Volume 3 aí, nossa semana 5. Vamos falar sobre o continente Oceania. Vamos lá pessoal. Bem, Oceania. Aqui a gente pode observar, né, tanto no globo, qual a área da Oceania, né, seria essa área em verde, né? Aqui seria no planisfério um pouco mais detalhado, né? Onde nós temos a Austrália como a maior área de continente ligada ali assim da Oceania, né? Temos a Nova Zelândia também, né? Mas a Oceania é composta basicamente como por vários conjuntos de ilha, né? Onde a gente pode vários arquipélagos, vamos dizer assim, né? Que de certa forma formam um conjunto de ilhas para compor essa área continental. Bem, a Oceania ou Oceania são as duas formas de escrita, né? Pode ser escrita sem acento ou com acento, né? É uma região geográfica composta por vários grupos de ilhas do Oceano Pacífico, né? Esses grupos de ilhas são denominados como Polinésia, Melanésia e Micronésia. O termo Oceania foi criado em 1831 pelo explorador francês Dumont de Urville. O termo é usado até hoje em vários idiomas para designar uma região geográfica e política que compreende o continente da Austrália e ilhas do Oceano Pacífico adjacentes, né? Os limites da Oceania são definidos de várias maneiras, né? A maioria das definições reconhecem parte da Australásia ou Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné e parte do arquipélago de Malaio como sendo partes da Oceania, né? Aqui nós temos o grupo de ilhas, né, da Oceania, como eu havia falado anteriormente, né, onde nós temos a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, né, onde está aqui é, a divisão, né, para a gente entender um pouco melhor essa regionalização ou o grupo dessas ilhas aí. Bem, aspectos gerais. Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné comportam cerca de 94% da população da Oceania, cuja densidade demográfica é de apenas 4,5 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é muito pouco populosa, né? Podemos citar várias causas que geram esse efeito. Entre eles podemos citar as condições climáticas, né? E alguns dos pontos ali são temperaturas muito baixas, né? E seria o menor continente do mundo, né? Muito antes da chegada dos europeus, a Oceania já era habitada por povos originários com diferentes características sociais e culturais. A partir do século XVIII, com a ocupação do continente pelo colonizador, a situação desses povos originários, que foram nomeados pelos europeus de aborígenes, né, começou a mudar. Muitos foram expulsos de suas terras, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela violência imposta pelos colonizadores. Ainda hoje, seus descendentes são vítimas de ações governamentais que visam desarticular suas culturas de preconceito, de segregação social, aspectos que se refletem em condições de vidas inferiores às dos restantes da população do continente. O menor continente do planeta. Como eu já havia falado, a Oceania é o menor continente do planeta e o menos populoso também, formado por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e pequenas ilhas e atóis dispersos pelo Oceano Pacífico.
As ilhas e os atóis da Oceania se dividem em 3 grupos, como já falei e mostrei anteriormente na figura, né? A Melanésia, ou Ilhas Negras, como são chamadas. Temos a Micronésia, né? Ou Pequenas Ilhas, e Polinésia, que abrange o maior número de ilhas. A Austrália e Nova Zelândia tiveram significativo desenvolvimento econômico nas 2 últimas décadas do século XX, fruto da sua maior integração na economia global, principalmente com o Japão e os Estados Unidos. Atol, para a gente entender um pouco melhor, né, como foi citado no slide anterior, atol é uma ilha oceânica, né, em forma de anel, com estrutura coralínea e de outros invertebrados, né? Seu interior abriga uma lagoa. Normalmente, o processo de criação começa por uma ilha vulcânica, né? Ou seja, seria um conjunto de ilhas em torno de, em forma de anel, né? Bem, as ilhas da Oceania. Nas ilhas da Oceania, o clima quente e as paisagens diversificadas, que incluem desertos, praias paradisíacas, florestas tropicais, recifes de corais e piscinas naturais termais, né, em crateras de vulcões, ou seja, piscinas que têm a água aquecida, né, atraem turistas de todo o mundo. Conseguiu organizar o turismo como um alto padrão, oferecendo serviços de hotelaria, transporte e guia para suas diversas atrações. Aqui nós temos algumas locais da Oceania, né, para a gente observar, né, como é, né, temos a parte da histórica, né, de lá, temos áreas, alguns arranha-céus e construções futurísticas, né? Temos algumas praias paradisíacas com paisagens exóticas, né? E também aqui nós temos um dos principais símbolos da Austrália, né? Que seria o canguru, né? Outro ponto interessante também, quando se fala em Oceania, é um local onde tem um número muito grande de animais exóticos, né, endêmicos daquele local, ou seja, só existem naquele local, e de certa forma também tem um número de animais muito venenosos nesse local. Tá certo? Falando um pouquinho sobre as atividades econômicas, né, os países da Oceania apresentam grandes contrastes de desigualdade no desenvolvimento socioeconômico, o que reflete na diversidade de atividades econômicas observada em cada local. A Papua Nova Guiné é rica em petróleo, gás natural e minérios. O extrativismo é uma das principais atividades econômicas do país. Já a Austrália e a Nova Zelândia apresentam um elevado grau de industrialização, desenvolvendo uma economia bastante diversificada, apoiados nos setores de indústria de base, ou seja, produção de alimentos, exploração de recursos minerais, principalmente carvão mineral, ouro, alumínio, e agropecuária altamente mecanizada e produtiva também, seriam as características. Temos também um elevado grau de industrialização desses países, impulsionou o desenvolvimento de uma ampla rede de infraestrutura de transporte e de comunicações. Os principais parques industriais da Austrália, por exemplo, estão localizados nas regiões litorâneas, próximos aos portos, com o objetivo de facilitar a circulação de produtos destinados ao mercado exterior. Para acessar o interior do país e interligar as regiões mais distantes do litoral, sobretudo as áreas onde ocorre a exportação de recursos minerais, foram implantados ao longo da recente história da Austrália extensos eixos rodoviários e ferroviários, alterando as paisagens presentes no entorno. Tanto na Austrália como a Nova Zelândia mantêm laços históricos e econômicos com países europeus que se concentram na manutenção das relações comerciais e no aprofundamento da cooperação entre os países.
O processo de colonização e desenvolvimento industrial dos países da Oceania também impulsionaram a rápida urbanização do continente. Atualmente, cerca de 70% da população do continente vive em áreas urbanas. As cidades também refletem os contrastes socioeconômicos verificados entre os países. Sydney, Auckland, Melbourne e as outras demais cidades australianas, neozelandesas, por exemplo, apresentam elevados indicadores das condições de vida da população. Por outro lado, o continente há locais cujas condições são extremamente precárias, né? Como, por exemplo, a cidade de Port Moresby, cidade que é a capital da Papua Nova Guiné. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Conhecido um pouco mais aí do continente da Oceania, né? No mais, um abraço a todos aí. Até a próxima.